governadores de direita estão se organizando para ir ao Rio de Janeiro para oferecer um apoio ao governador Cláudio Castro. Vamos conversar com o Lucas Martins, que vai trazer os detalhes. Quais são os governadores? Quem está articulando essa viagem? Hein, Lucas? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você e a todos que estão na nossa companhia no 3 em 1. Exatamente, olha só, governadores da oposição se reuniram hoje em uma reunião virtual para tratar desses detalhes aí da ida até o Rio de Janeiro. O que acontece? Essa reunião virtual foi comandada pelo governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, e para alinhar aí os detalhes dessa ida até o Rio de Janeiro, prestar apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Participaram o próprio governador do Rio, Cláudio Castro, também Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, e também Mauro Mendes, do Mato Grosso, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Caiado disse que Jorginho Melo também vai conversar com outros governadores de oposição para checar se eles teriam aí a disponibilidade e interesse em também participar dessa comitiva até o Rio de Janeiro. Segundo o governador de Goiás, a intenção deste encontro será prestar solidariedade ao governador do Rio de Janeiro e também com oferta de tropas para tentar ajudar a conter as organizações criminosas diante de toda essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, ô Lucas, aproveitando só que a gente está conversando, eu quero saber de você se o Congresso Nacional está se mobilizando, porque eu vi que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, quer instalar uma CPI do crime organizado, né? Exatamente, Evandro. Mais uma manifestação do Congresso em relação a toda essa situação. Esse tema sobre a CPI do crime organizado já estava sendo debatido aqui no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal. Em junho deste ano, Alessandro Vieira chegou a apresentar o relatório pedido aí a Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre chegou a ler o relatório, o parecer no plenário, né, do Senado Federal, mas aí o assunto esfriou, digamos assim, no Senado Federal devido a outras pautas. E devido a toda essa situação que tem acontecido no Rio de Janeiro, Davi Alcolumbre conversou mais uma vez com Alessandro Vieira para poder pautar essa CPI aí, para essa CPI ser instalada. E a previsão é que ela seja aí instalada na próxima terça-feira, dia 4, e o colegiado será composto por 11 senadores titulares e 7 suplentes que terão prazo de 120 dias para poder apurar a expansão e o funcionamento das facções criminosas não só no Rio de Janeiro, mas todas as facções em todo o Brasil. Então é mais uma manifestação do Congresso Nacional, especialmente aí do Senado Federal, sobre esse tema que tem trazido aí bastante debate e também preocupação para o Brasil inteiro. Volto com você, Evandro. Muito obrigado, Lucas. Um abraço para você. Eu quero também mandar um abraço aqui para Ena Lopes, que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para toda a turma do Condô, lá de Mato Grosso do Sul, que sempre nos acompanha e está conosco aqui na audiência. Um beijão para vocês. Muito obrigado pela companhia. Vamos lá. O Viga está já também disponível para falar com a gente? Opa, então vamos conectar com ele, porque aquela hora a gente tentou trazer as informações da manifestação ali com o Viga, tivemos um problema com o sinal de internet, agora o Viga já está conectado. Qual é a situação por aí agora, meu amigo? Trânsito congestionado significa dizer que está normalizado aqui em frente ao Palácio Guanabara, que fica na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeira, na zona sul do Rio de Janeiro. Agora, durante cerca de meia hora, nós tivemos um protesto, manifestação, não de parentes obrigatoriamente, daqueles que morreram nessa, que é a maior operação de toda a história das forças de segurança do Rio de Janeiro, número de óbitos e número de mortes, mas de vítimas de casos relacionados a operações da polícia ao longo dos últimos anos. Então, tinham aqui pessoas ligadas a tragédias que aconteceram, mortes na favela do Jacarezinho, Vigário Geral, só para citar alguns desses casos. Agora, o trânsito foi liberado, mas ainda tem muito policial por aqui. Os servidores, como a gente disse um pouco mais cedo, foram liberados antes do fim do expediente para sentir aí o clima. Vou novamente virar aqui um pouquinho, tomara que a internet nos ajude agora, viu? Cine, ouvintes, espectadores, internautas desse 3 em 1 aqui, ó. Tá tudo assim, ó, tudo policiado em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Ali, do outro lado, nós temos também
outros agentes de segurança devidamente posicionados, mas foi um protesto, foi uma manifestação pacífica aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Os manifestantes até já foram embora, chegaram de moto, também foram embora de moto. A gente fica aguardando agora o resultado dessa entrevista coletiva que vai acontecer daqui a pouco, envolvendo o diretor-geral da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ainda o secretário nacional do Ministério da Justiça, do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. O Ministério Público também deve se manifestar daqui a pouco sobre essa operação. Os números atualizados apontam para pelo menos 120 óbitos nessa que é considerada a operação com o maior número de mortes em toda a história, não só do Rio, agora de todo o país, superando inclusive o Carandiru, meu caro CN. Exatamente, Rodrigo Viga, obrigado pelas informações até aqui. Vamos falar um pouco sobre esse movimento que querem fazer os governadores de direita em apoio ao governador Cláudio Castro. É um movimento necessário que pode funcionar agora, Alan Gani? Olha só, sobretudo é um movimento político, né? Pode ser um primeiro passo. Agora, se ficar só na esfera política ali, por conta de questões eleitorais, não. Agora, se tiver um plano, né? Não um plano de governo, mas um plano de Estado. E quando eu falo plano de Estado, Evandro, não são soluções imediatistas, são soluções que demoram para a gente ver resultado. E aí, de novo, né, a gente tem que acabar com a impunidade. Qual é um jeito de acabar com a impunidade? Uma solução aqui bastante prática. Quem é que determina a súmula vinculante e acaba influenciando todas as esferas da justiça? É a Suprema Corte. Então, decisões mais duras da Suprema Corte, dado que também é uma Suprema Corte criminal aqui no Brasil. Outro ponto, legislação penal endurecida, né? Leis mais duras, como, por exemplo, querem agora equiparar ao terrorismo. Acho válido, né? E terceiro, é claro, o controle efetivo das fronteiras. Agora, tudo isso, Evandro, demora tempo, não é da noite para o dia. Então, se esse grupo de trabalho, de apoio dos governadores, for nessa direção, é claro que os resultados podem ser positivos a médio e longo prazo. Ô Zé Maria Trindade, hoje nós acompanhamos manifestações dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, Ronaldo Caiado de Goiás, o Jorginho Melo de Santa Catarina, que inclusive é o governador que estaria organizando e articulando-se com os outros pares para fazer essa viagem até o Rio de Janeiro. Você avalia que esse é um movimento importante para a direita agora, Zé? É importante sim, né, porque já está politizado esse debate. O governador daqui de Goiás, Ronaldo Caiado, é um governador que se explicou com relação à segurança pública. O estado de Goiás valorizou a polícia com salários e também com apoio, e muito importante o que foi falado na entrevista aqui sobre a segurança jurídica, né? O estado dá apoio ao policial. Ronaldo Caiado, pessoalmente, ele responde a qualquer ataque à polícia. Não ataquem a minha polícia, não falem mal da minha polícia. E o estado de Goiás ficou um lugar seguro e é uma das razões de Ronaldo Caiado ter sido reeleito lá em primeiro turno com uma votação muito grande. E ele se colocou à disposição, não só para o fornecimento de tropas, veja bem, esses governadores podem fornecer tropas ao Rio de Janeiro. Acredito que não precisa, não é o caso. Mas só essa oferta e esta união mostra que o assunto é o principal debatido aqui. Já há algum tempo, o Congresso tem adotado esse tema segurança pública como prioridade. Conversei com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado... me perdi o nome dele aqui, mas ele falou o seguinte, que a prioridade está na própria urgência, né? Fraga, é o comandante Fraga, que é o presidente, é o deputado federal daqui do Distrito Federal. Ele está dizendo o seguinte, que a própria urgência, 8 projetos na área de segurança pública, já é urgência. Só que agora, esse episódio desnudou, tirou a venda dos olhos de todos de que é preciso reagir, não contra um caso, alguém assassinou alguém, ou um caso específico, não. É preciso agir contra o crime organizado. Me disse o deputado Danilo Fortes de que no estado do Ceará, 47 prefeitos são acusados de ligação com o crime organizado. E já está acontecendo lá no Ceará julgamentos que afastam os prefeitos. Mas agora, por exemplo, foi afastado um prefeito, teve uma eleição suplementar e o filho
dele foi eleito. Então, assim, veja como a história, como está enraizado na cultura já, até de regiões que a gente nem imaginava, o crime organizado. Então, a tendência agora é que o processo se antecipe. O Kim Kataguiri, que é um deputado de São Paulo, disse que é preciso mudar a Constituição e tirar direitos individuais dos faccionados. Só assim que a coisa andaria. E você, Bruno Musa, como avalia? Bom, vamos lá. Eu acho que esses direitos individuais, eles devem ser mantidos a quem respeita a lei, quem respeita a regra. Obviamente, eles são transgressores da regra e mantêm como reféns a população de bem ao redor do país inteiro, como muito bem o Zé Maria falou. A gente, inicialmente, há um tempo atrás, nós falávamos apenas do Rio de Janeiro. Nós estamos falando agora de um país inteiro. Em São Paulo, ela já faz parte, aqui onde vivemos, na capital, ela já faz parte da economia lícita, da economia formal, né? Cada dia mais a gente vai normalizando. Isso aqui estão falando que pertence ao PCC. Essa padaria, esse açougue, essa papelaria, não importa. Cada dia mais a gente vê isso. Então, passou da hora, como a gente vem falando aqui há muito tempo, dessa articulação falar a mesma língua. Caso contrário, como também comentamos aqui, acho que foi até o Zé Maria poucos dias atrás, quando você compete sozinho, é claro que você vai ganhar. Mesmo que você faça um trabalho horrível, é claro que você vai ganhar. Você está sozinho no jogo. E o que vemos hoje, pode ser estratégia, não sei, saberemos com o tempo, passou da hora de ter a mesma língua. Como eu sempre falo, as discussões e as diferenças macro deixa para discutir... discutam agora com a oposição. As micro, depois discutamos. Uma vez em que consiga tirar o governo, através do voto, obviamente, da máquina pública, as micro diferenças, aí sim, elas se tornam mais evidentes e vale o debate. Nesse momento, o que nós temos que articular é sim uma ajuda a todos os estados contra esse crime organizado que está cada vez mais sufocando a atividade econômica como um todo. Veja, eu não estou falando apenas, vamos além das cenas horripilantes que nós vimos ontem ao longo dos últimos tempos no Brasil ou ontem no Rio de Janeiro. A França recebeu no ano passado 100 milhões de turistas, a Espanha 85 milhões, o México recebeu 45 milhões, sabe o Brasil? Menos de 7. Quanto que um turismo desse poderia dar atividade econômica em restaurantes, em hotéis, em turismo, enfim, quanto deixa de vir para o Brasil, quanto do dinheiro vai embora, quantas empresas poderiam vir para o Brasil e não vêm. Ou seja, há um número aqui incomensurável de quanto nós deixamos de faturar e de melhorarmos. Muitas empresas vão embora e cansam do Brasil, deixam de investir em produtividade, um número impressionante. No último ano, as empresas investiram 170 bilhões em segurança. Veja, tudo isso poderia ser investido em produtividade. Isso significa que o Brasil perde. Ou atacamos de uma vez, ou continuaremos ficando à margem do mundo como um todo.